Olá, aqui é a professora Leila Pfister e hoje vamos falar sobre o MDFE, que é o Manifesto de Cargas, que vai sofrer importantes alterações aí a partir de abril. Para quem não sabe, o MDFE é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, que se trata de um documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, ele é no formato XML, assim como a nota fiscal eletrônica e também o conhecimento de transporte eletrônico. Só que o MDFE ele tem a finalidade de documentar uma prestação de serviço de transporte, uma carga em si. Diferente do CTE, o MDFE ele vincula todos os documentos fiscais transportados, ou seja, ele agrupa diversos CTEs, diversas NFEs em um único MDFE, refletindo aquela operação por completo. Então, todos os documentos que compõem aquela carga. Até então, a maior parte dos estados exigia o MDFE apenas nas operações interestaduais, pois lá no Ajuste NF 21 de 2010, que instituiu o MDFE, ele exigia que fosse apenas nas operações interestaduais. Mas alguns estados, através de legislação estadual, já exigiam a emissão desse documento também para as operações intermunicipais. Mas agora, com a publicação do Ajuste NF número 23 de 2019, todos os contribuintes de todos os estados que se encontram na obrigatoriedade de emitir o MDFE, claro, passarão a ser obrigados à emissão do MDFE nas prestações intermunicipais. Isso a partir de 6 de abril de 2020. Então, vamos ver aqui o que diz o Ajuste NF. Aqui no Ajuste NF 23 de 2019, ele está alterando o Ajuste NF 21 de 2010, que instituiu o MDFE, e o que a gente vai tratar aqui é da cláusula primeira. Ficam acrescidos os dispositivos a seguir indicados no Ajuste NF 21 de 2010, com as seguintes redações. Então, foram acrescidos artigos incisos aqui. O que a gente vai tratar nessa videoaula é sobre esse segundo aqui, ao caput da cláusula 17ª. Então, na cláusula 17ª foi incluído o inciso 4º, que ele diz o seguinte: na hipótese de contribuinte emitente de CTE no transporte intermunicipal de cargas e na hipótese de contribuinte emitente de NFE no transporte intermunicipal de bens ou mercadorias acobertadas por NFE realizadas em veículos próprios ou arrendados ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas a partir de 6 de abril de 2020. E tem ainda aqui o parágrafo 3º, que diz: para o Estado de São Paulo, o termo inicial de obrigatoriedade para emissão de MDFE, nas hipóteses previstas no inciso 4º dessa cláusula, será estabelecido por legislação estadual. Então, todos os estados, a partir de 6 de abril de 2020, vão ter que emitir MDFE também nas operações intermunicipais, com exceção de São Paulo. Tá? Atenção a essa exceção. Então, São Paulo agora vai determinar a sua obrigatoriedade através de legislação estadual. Vamos pegar aqui o Ajuste NF 21 de 2010, cláusula 17ª, que ela falava, a obrigatoriedade da emissão do MDFE será imposta aos contribuintes de acordo com o seguinte cronograma. Na hipótese de contribuinte emitente de CTE, no transporte interestadual. A segunda, na hipótese de contribuinte emitente de NFE, no transporte interestadual. Terceiro, na hipótese de contribuinte emitente de CTE, no transporte interestadual de carga e lotação. Então, até então, incisos 1º, 2º e 3º só falava de transporte interestadual. E foi acrescido aqui o inciso 4º, que fala tanto para emitente de NFE quanto para emitente de CTE, no transporte intermunicipal de cargas ou intermunicipal de bens ou mercadorias acobertadas por NFE. Com exceção, aqui no parágrafo 3º, do estado de São Paulo. Vou deixar o link desses ajustes aqui abaixo da aula para quem quiser dar uma olhadinha, tá? E é isso, finalizamos aqui mais uma videoaula e na próxima semana nos encontramos por aqui novamente, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Até lá!